A paz do Messias chamado Cristo e uma boa noite para todos vocês, e peço a vocês que assistam até o final esse vídeo, e já convido todos vocês que estão agora pararam para assistir o vídeo para lermos juntos o 13º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Primeiras Crônicas, capítulo 6. Os descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos, o primeiro Gerson, o segundo Coate e o terceiro Merari. Porém, Coate foi pai de 4 filhos: Amram, Izá, Hebron e Uziel. Porém, Amram foi pai de 2 filhos: Arão e Moisés. Amram foi pai de 2 filhos. Um era Arão e o outro Moisés. E de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos. Primeiro Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abissua. E Abissua foi pai de Buque, e Buque foi pai de Uzi. E Uzi foi pai de Zeraías, e Zeraías foi pai de Meraiote, e Meraiote foi pai de Amaria. E Amaria foi pai de Aitube, e Aitube foi pai de Zadok. E Zadok foi o pai de Aimaas. E Aimaas foi pai de Azarias. E Azarias foi pai de Joanã. E Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que o rei Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amarias, e Amarias foi pai de Aitube. E Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Salum. E Salum foi o pai de Ilquias, e Ilquias foi pai de Azarias. E Azarias foi pai de Seraias, e Seraias foi o pai de Jeoazadaque, pai de Jeoazadaque. E Jeoazadaque foi o pai... Jeoazadaque foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Pessoas que se rebelaram contra Deus, não queriam adorar o Senhor, não queriam voltar, não queriam adorar a Deus e ser dedicados a Deus e obedientes a Deus. Aí Deus permitiu que o rei Nabucodonosor os levasse preso. Outros descendentes de Levi. Levi foi o pai de 3 filhos: Gerson, Coate, Merari
Gerson foi o pai de Libni e Simei. Coate foi o pai de Aham, Isá, Hebron e Uziel. E Merari foi pai de Mali e Musi. E Gerson foi pai de Libni. E Libni foi pai de Jaate. E Jaate foi o pai de Zima. E Zima foi o pai de Joá. E Joá foi o pai de Ido. E Ido foi o pai de Zerá. E Zerá foi o pai de Jeatirai. E Zerá foi o pai de Jeatirai. Coate foi o pai de Coate foi o pai de Aminadab. E Aminadab foi o pai de Corá. E Corá foi o pai de Assi. E Assi foi o pai de Elcana. E Elcana foi o pai de Ebizaf. E Ebizaf foi o pai de Assi. Assi foi o pai de Taate. E Taate foi o pai de Uriel. Uriel foi o pai de Uzias. E Uzias foi o pai de Saul. Elcana foi o pai de 2 filhos, Amassai e Aimote. E Aimote foi pai de Elcana. E Elcana foi pai de Zofai. E Zofai foi o pai de Naate. Naate foi o pai de Eliabe. E Eliabe foi o pai de Jeruão. E Jeruão foi o pai de Elcana. Samuel foi o pai de 2 filhos, Joel, o mais velho, e Abias. Merari foi pai de Mali. E Mali foi o pai de Libni. E Libni foi o pai de Simei. E Simei foi o pai de Uza. E Uza foi o pai de Simeia. E Simeia foi o pai de Agias. E Agias foi o pai de Assaías. Os levitas, cantores e músicos. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém. Depois que a Arca da Aliança foi colocada lá, eles se revezaram nos seus deveres na tenda da presença de Deus. Antes de o rei Salomão construir o templo, são estes os que ocuparam esse cargo. Do grupo de família de Coate, Emã, o regente do primeiro coro. Era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel. E Samuel era filho de Elcana. E Elcana era filho de Jeruão. E Jeruão era filho de Eliel. E Eliel era filho de Toá. E Toá era filho de Zufi. E Zufi era filho de Elcana. E Elcana era filho de Maate. E Maate era filho de Massai. E Massai era filho de Elcana. E Elcana era filho de Joel. Joel era filho de Azarias. E Azarias era filho de Sofonias. E Sofonias era filho de
Taate. E Taate era filho de Assi. Assi era filho de Ebizaf. E Ebizaf era filho de Corá. E Corá era filho de Isa. E Isa era filho de Coate. E Coate era filho de Levi. E Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias. E Berequias era filho de Simeia. E Simeia era filho de Micael. E Micael era filho de Baaseias. E Baaseias era filho de Malquias. E Malquias era filho de Etni. E Etni era filho de Zerá. E Zerá era filho de Adaías. E Adaías era filho de Etã. E Etã era filho de Zima. E Zima era filho de Simei. E Simei era filho de Jaate. E Jaate era filho de Gerson. E Gerson era filho de Levi. Então, do grupo de famílias de Merari era o regente do terceiro coro. Então, Etã era filho de Quise. E Quise era filho de Abide. E Abide era filho de Maluque. E Maluque era filho de Asabias. E Asabias era filho de Amazias. E Amazias era filho de Ilquias. E Ilquias era filho de Anzi. E Anzi era filho de Bani. E Bani era filho de Simê. E Simê era filho de Mali. E Mali era filho de Musi. E Musi era filho de Merari. E Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém. Os descendentes de Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Porém, eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelo sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar, e Eleazar foi o pai de Finéias, e Finéias foi o pai de Abissua. E Abissua foi pai de Buque, e Buque foi o pai de Uzi, e Uzi foi o pai de Zeraías, e Zeraías foi o pai de Meraiote, e Meraiote foi o pai de Amaria, e Amaria foi o pai de Aitube, e Aitube foi o pai de Zadok, e Zadok foi o pai de Aimaas. As cidades dos levitas. Este é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebron, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagens,
que ficavam ao seu redor, mas os campos e povoados que pertenciam à cidade foram dados a Calebe, filho de Jefone. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebron, que eram uma das cidades para fugitivos, e as cidades de Jati, Libna, Estemoa, Ilém, Debe, Assã e Bet-Semes, com as terras de pastagens, que ficavam ao redor delas, no território de Benjamim. Eles receberam as seguintes cidades, com as suas terras de pastagens: Geba, Alemete e Anatote. Isso dava um total de 13 cidades para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés. Do oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo de família de Coate, família por família. Ao grupo de famílias de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Azer, Naphtali e Manassés, do leste, na região de Basan. Do mesmo modo, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gade e Zebulon foram dadas ao grupo de família de Merari, família por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas para nelas morarem cidades e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas por sorteio do grupo de famílias de Coate. Algumas receberam no território de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagens: Siquém, uma cidade para fugitivos, que ficava na região montanhosa, Gezer, Joquimeão, Bet, Oron, Aijalon e Gate-Rimon. No território de Manassés, do oeste, eles receberam as cidades de Aner e Bilião, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do leste, Golã, na região de Basan e Astarote. No território de Issacar, Quedes, Daberat, Ramote e Ané. No território de Azer, Massal, Abidom, Ucoque e
Reob. No território de Naphtali, Quedes, na região da Galileia, Amon e Kiriataí. No grupo de família de Merari, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimon e Tabor. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, em frente de Jericó, Bezer. No planalto, Jassa, Demote e Mefaate. No território de Gade e Ramote, na região de Gileade, Maanaim, Esbom e Jazé. Que foram as terras que foram divididas. Deus saiu dando entendimento ao povo e eles saíram dividindo, dando as partes, suas terras, assentando o seu povo, cada um no seu lugar. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.